Nós vamos hoje, o nosso segundo encontro, né, da nossa querida NR29, tá? Já que a semana passada nós tivemos aí uma aula sobre toda a questão burocrática, toda a questão portuária, né? Essa segunda aula teremos também, né, esse acompanhamento e fechando com essa aula o nosso primeiro módulo, né, que seria a primeira e a segunda aula, falando basicamente da área portuária. Hoje nós vamos trabalhar com operação portuária, né? Também vamos dar início, disponibilizar também um filme, e esse filme será interessante porque é uma síntese, né, de tudo que já falamos hoje, né, da semana passada e hoje, né? Com uma vantagem, que vocês vão poder visualizar, né, toda aquela questão, a parte interna dos portos, né, a parte administrativa, ógmo, CAP, né, navios, cargas, tudo que nós abordamos nesse filme vai trazer uma síntese legal e vai dar, né, para todos interpretar melhor quando nós falarmos a questão portuária, né? Já que, como falamos na semana passada, o técnico em segurança do trabalho ele é formado de pesquisas, né? E as pesquisas não começam nem terminam no curso. É apenas um pequeno início, né, de tudo que nós vamos precisar nas nossas atividades profissionais, né? Então, iniciando a nossa primeira aula, nosso primeiro grupo de slides, né, nós temos aqui operação portuária. Eu coloquei essa operação portuária com um triângulo, lembrando muito bem, né, o Triângulo do Fogo, que com certeza vocês já devem ter estudado, né? Esse nosso triângulo de operação portuária também é formado por 3 elementos, né? E a ausência desses 3 elementos, não haverá operação portuária, né? No máximo, uma movimentação de carga. Bom, os nossos 3 elementos são portos, né, aqui embaixo, navios e cargas. Esta faz parte, né, dos nossos 3 elementos da operação portuária. Na semana passada nós falamos muito sobre portos, né? Todas as características dos portos. Hoje falaremos de navios e cargas e fechando assim o nosso ciclo operacional portuário, né? Na próximo módulo, nossa terceira e quarta aula, iniciaremos com a atividade propriamente dito da segurança do trabalho referente à NR29. Seguindo, né, caso surja alguma dúvida, por favor, podem ficar à vontade. Nessas aulas, né, e também qualquer tipo de literatura portuária, a gente vai ouvir falar muito em operação portuária, carga, mercadoria, né? Aí vocês podem me perguntar, Davi, tem alguma diferença de tudo isso? Né? Tem sim, né? Então, o princípio de mercadoria e carga, existe aí uns princípios diferentes, né? Então, por exemplo, você vai até uma loja e compra um objeto, esse objeto que você adquiriu para uso próprio ou coletivo, né, vai chamar de mercadoria, né? Agora, esse objeto que você comprou, não importa seja qual for seja ele, precisar de um transporte, e esse transporte nós formos pagar por esse serviço, né, ou afretar esse serviço, essa mercadoria que você comprou passa a ser chamada de carga, né? Que essa é o nosso objetivo, né? Quando o navio chega com essas mercadorias, que na realidade são cargas, porque alguém está pagando o afretamento desse transporte, a relação com a segurança no embarque e desembarque em relação ao homem e à carga, né? Então, tomara que tenha ficado aí bem claro esses dois conceitos, né, essa diferença entre mercadorias e cargas. Seguindo, vamos começar a nossa atividade com tipos de cargas, né?
Na realidade, existem 5 tipos diferentes de carga, né? São eles granéis líquidos, granéis sólidos, né? Gasosos, carga geral e container, né? Esses 5 elementos formam o tipo de cargas operadas, né? Não só aqui no Brasil, mas em todos os portos mundiais, né? O nosso primeiro tipo é granéis líquidos, né? Os granéis líquidos são sempre transportados em navios especializados, os navios tanques, onde não é empregado a estiva, né? Então, o que são granéis líquidos? Na realidade, granéis é todo objeto que esteja na sua parte, na sua composição física em forma de líquido, né? Então, que tipos? Água potável, óleo combustível, óleo comestível, sucos, né? Todos esses produtos podem ser carregados, ou seja, transportados direto nos tanques dos navios, né? Uma observação: esse tipo de granéis líquidos só são chamados de granéis quando são transportados diretamente, né? Diretamente nesses porões, tá? Nos porões de navios. Nós temos 2 fotos aqui ilustrando, por exemplo, essa aqui é uma embarcação de granéis líquidos de óleo combustível, né? É uma carga chamada de carga perigosa, né? Onde toda a movimentação dessa carga, né, desse granel líquido, é feita por dutos, né? Não há a manipulação humana no embarque ou no desembarque desse tipo de carga, né? Toda embarcação que carrega, que transporta granéis líquidos perigosos, né? Óleo combustível, gasolina, álcool, etc., eles são manipulados pela própria tripulação, né? O que a gente pode falar é que essas embarcações geralmente têm uma cor vermelha, que é para identificação do risco, né? Ali todo mundo já sabe que é uma embarcação que transporta carga perigosa, né? Aqui uma segunda foto, na realidade é o mesmo navio, né? Eu botei essa aqui porque mostra que a navegação não é nada fácil, né? Vocês podem ver que não é nada muito romântico a navegação com navios mercantes. Seguindo, nós vamos para o nosso segundo grupo, né? Nosso segundo grupo de carga, que são as granéis gasosos, né? Tanto os granéis gasosos como os granéis líquidos são cargas que não possuem, que não necessitam de embalagens, né? Não necessitam de embalagens, são transportadas, novamente informo, transportadas direto nos porões dos navios, né? Os granéis sólidos, como os granéis líquidos, eles são transportados em embarcações especiais, né? Já os granéis gasosos, esse transporte é realizado, né, em cilindros. Não sei se dá para vocês identificarem aqui os cilindros a bordo dessa embarcação, né? Também de cor vermelha, que eu já expliquei o porquê. O interessante informar é que todos esses tipos de navios de granéis gasosos são transportados externamente, né? Externamente, né? Aqui vocês já podem notar que todos os cilindros são externos, não há por dentro do navio, né? Por incrível que pareça, os gases não possuem cheiro, né? Então ficaria difícil identificar um vazamento qualquer numa embarcação como esta, né? O que daria um risco muito grande de explosão, né? Então essas embarcações, os seus cilindros são externamente por isso. Uma outra observação interessante, não sei se vocês já notaram, mas todos os cilindros, né, que carregam granéis gasosos ou gases de uma forma geral, eles são completamente redondos, né? Por quê? Os gases ficam girando devido à sua pressão. E se nós tivéssemos
um ambiente de armazenamento quadrado ou retangular, ou seja, que tivesse ali pontas ou bases quadradas, iria ter um acúmulo de pressão, né? O que na realidade levaria a uma explosão, né? Então todos os cilindros de gases, eles são completamente redondos para que evite ali um risco maior.